Algumas das coisas mais estranhas já escritas não estão escondidas. Estão em um dos livros mais lidos do mundo. Criaturas incomuns, descrições fora do padrão, detalhes que muita gente simplesmente ignora. Mas quando você lê com atenção, percebe que aquilo não é tão simples quanto parece. E é aí que surge a dúvida: você realmente entendeu o que estava escrito ali? E aí pessoal, eu sou o Renato Medella, e no vídeo de hoje vamos conhecer algumas das descrições mais curiosas e intrigantes presentes no texto bíblico. Roda a vinheta. E é claro, antes de continuar o vídeo, se você gosta de conteúdos assim, já deixa aquele like e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito para o vídeo chegar até mais pessoas e para você também não perder os próximos vídeos. Então bora lá! O dragão. Em Apocalipse, descreve uma criatura simbólica com uma aparência marcante, descrita como um grande dragão vermelho com várias cabeças e chifres. Em Apocalipse 12:3 diz assim: E viu-se outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Sua forma é imponente, visualmente impactante, com múltiplas partes que indicam poder e domínio. Mesmo dentro de um contexto simbólico, a imagem é clara e forte. O dragão representaria o inimigo de Deus e seu povo, uma força destrutiva de crueldade e puro mal. Nefilins. Antes do dilúvio, haviam seres descritos como gigantes. O texto não fornece muitos detalhes físicos além do tamanho e da reputação deles. Em Gênesis 6, versículo 4, diz assim: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Suas principais características é a diferença em relação aos humanos comuns, especialmente em estatura e presença. Uma descrição curta, mas são mencionados de forma direta, como parte da realidade daquele tempo. A serpente. Uma serpente que fisicamente não é descrita como diferente das demais. O que tornava única era seu comportamento. Ela falava, argumentava e influenciava. Em Gênesis 3, versículo 1, fala assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Não é apenas um animal. Sua ação demonstra consciência e capacidade de persuasão, algo que vai além do comportamento natural. Na visão teológica cristã, a serpente foi possuída, usada ou se tornou uma manifestação física de Satanás, para tentar Adão e Eva. Em Apocalipse 12, versículo 9, identifica explicitamente a antiga serpente como o próprio diabo. Serafins. No livro de Isaías, descreve seres espirituais que possuem 6 asas. Em Isaías 6, versículo 2, vai falar assim: Serafins estavam por cima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Não existe uma descrição detalhada sobre seus rostos ou sobre seu corpo. O foco estaria mais em suas formas e comportamentos. São constantemente ativos, posicionados em torno de algo maior. Os serafins são seres celestiais de alta hierarquia, mencionados em Isaías, que habitam ao redor do trono de Deus. Isso tudo é descrito de forma direta, sem tentativa de simplificação. O faninho. Na mesma visão, essas criaturas acompanhavam os querubins. Em 1 Ezequiel, do versículo 16 ao 18, vai dizer: Os aspectos das rodas e a obra delas era como a cor de bélgaro, e as 4 tinham uma mesma semelhança.
e o seu aspecto e sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam, e os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estas 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. São descritas como rodas, mas não funcionam como uma roda comum. Possuem aparência brilhante e são altas e imponentes. Um detalhe incomum é que são cheias de olhos ao redor, indicando uma superfície completamente coberta, e se movem acompanhando perfeitamente o movimento dos seres ao lado delas. 1 Ezequiel 19. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e elevando-se aos seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Uma descrição difícil e que não se encaixaria com nada conhecido. Querubins. Ainda no livro de Ezequiel, a descrição muda completamente. Lá fala sobre seres com uma aparência complexa e não natural. 1 Ezequiel, do versículo 5 ao 10. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência de seus rostos, os 4 tinham rostos de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e o rosto de águia. Uma combinação impossível dentro da natureza comum. E o texto ainda descreve o movimento, posição e até a interação desses seres. São seres organizados, com movimentos coordenados e presença marcante. Parece até alguém tentando explicar algo complexo demais com palavras simples, e tudo descrito com detalhes claros. Leviatã. Entre todas as descrições presentes no texto bíblico, essa é uma das mais impressionantes. No livro de Jó, capítulo 41, o Leviatã é descrito de forma extremamente detalhada. Uma presença gigantesca que dominaria as águas, um ser impossível de se controlar. Jó 41:14. O texto diz assim: Quem abriria as portas do seu rosto, pois ao redor dos seus dentes está o terror. Aqui já não se fala apenas do tamanho dessa criatura, mas de presença, impacto e intimidação. Ainda no livro de Jó 41, do 18 ao 19, vai falar: Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz. Os seus olhos são como pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas e fogo saltam dela. Existe movimento, reação e comportamento. Agora vamos para Jó 41:33. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. A ideia transmitida é de algo tão dominante que só de observar já seria o suficiente para causar medo. E isso levanta uma questão. Por que um texto tão antigo descreve algo com tanta precisão? Behemoth. Ainda no livro de Jó, antes do Leviatã, outra criatura já é apresentada. Enquanto o Leviatã dominava as águas, o Behemoth ou Behemoth dominava a terra. Descrito como uma criatura gigantesca, herbívora e com uma força absurda. Em Jó 40, versículo 15 e 16, vai dizer assim: Contemplas agora o Behemoth, que eu fiz contigo, que come a erva como boi. A sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. E outro detalhe também chama a atenção. Em Jó 40, do 17 ao 18, quando quer, move sua cauda como cedro,
Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, e sua ossada é como barras de ferro. A descrição continua mostrando estabilidade, firmeza e resistência nessa criatura. E apesar de sua aparência tranquila ao se alimentar, sua estrutura transmite uma presença dominante e difícil de se enfrentar. De acordo com a tradição teológica judaica, o Midrash, diz que o Leviatã e o Behemoth vão entrar em uma batalha sinalizando o fim dos tempos. E não seria um confronto entre si para decidir um vencedor, mas sim uma batalha onde ambos serão mortos e subjugados pelo Criador, simbolizando o triunfo sobre o caos. E antes de irmos para o primeiro do nosso tópico, você já deixou aquele like? Já se inscreveu no canal? Se já, simbora para o último. A besta. Em Apocalipse 13:2, descreve a primeira besta, que sobe do mar como uma mistura de leopardo, urso e leão, recebendo poder, trono e autoridade do dragão. Essa besta representa um poder terreno, como usurpar a autoridade divina, agindo sob a influência do mal. Em Apocalipse 13:2 vai dizer assim: a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Essa mistura cria uma forma que não existe naturalmente, mas que é descrita de maneira específica, mesmo assim, incomum. Essas descrições sempre estiveram ali, nunca foram escondidas, mas nem sempre foram observadas com atenção. E quando você começa a olhar com mais cuidado, os detalhes começam a se destacar. E aquilo que parecia uma coisa simples, deixa de ser. E talvez nunca tenha sido simples. Agora comenta aqui embaixo se você conhecia algum desses seres da Bíblia. E se assistiu até aqui, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você gostaria de ver algum tema específico aqui no canal, deixa aí nos comentários. Obrigado por assistir até aqui, galerinha. Até um próximo vídeo e valeu!